Eu me chamo Simone Ribeiro Luxo, eu sou pós-doutoranda do programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Pelotas. Eu estou gravando esse vídeo aqui do Laboratório de Cultura de Tecidos de Planta. Nós estamos sendo desafiados por toda essa situação que está acontecendo a passar para vocês uma aula prática de maneira remota. É um desafio para nós e é um desafio para vocês também, para tentar absorver e tentar aumentar o aprendizado de vocês. Qual que é o tema da aula de hoje? O tema de aula de hoje é micropropagação. Esta é uma prática que era feita sempre, até hoje, de maneira presencial. Eu já acompanhei algumas justamente com a professora Eugênia, onde todos têm a possibilidade de fazer toda a parte prática. Além disso, de conhecer o Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas. Então, desde já eu convido a todos, eu espero que isso passe o mais rápido possível para todos nós e que vocês desde já sintam-se convidados em outra oportunidade vir a conhecer o nosso trabalho e as dependências do Laboratório de Cultura de Tecidos de Planta. Voltando ao tema da aula de hoje o tema desta aula é micropropagação. O que quer dizer micropropagação? Acho que o próprio nome já diz. É propagação de pequenos propágulos, micropropagação, pequeno. Mas o que é isso? É uma técnica que permite estabelecer plantas in vitro. E não só estabelecer in vitro, mas também multiplicar essas plantas. Mas para que todo esse processo que ocorra, desde a retirada da planta da natureza até a obtenção de nova planta, algumas coisas estão acontecendo nesse intervalo. Algumas etapas alguns passos têm que ser avançados, digamos assim. A gente tem desde a etapa de estabelecimento, em que a gente tira a planta matriz, muitas vezes da natureza, e tenta estabelecer elas in vitro. E eu digo tenta porque às vezes esse resultado não vem no momento que a gente quer, é bastante persistente, assim, a pessoa tem que ser bastante persistência para ter essa planta in vitro. Para isso a gente faz uso de alguns desinfestantes, como o hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio. Algumas vezes a gente usa álcool também. Uma das estratégias para isso é muitas vezes não tirar direto a planta do ambiente natural dela. É por algum tempo tratar ela na casa de vegetação com alguns agentes antifúngicos, antibacterianos, deixar essa planta em umas condições fitossanitárias melhores, para que a gente não tenha ou tente de algum modo minimizar possíveis contaminantes que venham a prejudicar o desenvolvimento e o crescimento dessa planta in vitro. Então, a micropropagação basicamente tem 4 etapas. A primeira etapa delas é o estabelecimento in vitro, depois nós temos a multiplicação in vitro, que é o que a nossa aula prática vai abordar daqui um pouquinho. Nós vamos utilizar a espécie Alternanthera maritima, do gênero Alternanthera. Ela é uma planta medicinal. Já saiu algumas teses e dissertações com essa espécie aqui no laboratório. Ela é uma espécie de interesse porque ela produz pigmentos de interesse tanto para a indústria farmacêutica como alimentícia. Então vai ser ela, nossa espécie, que nós vamos multiplicar e eu vou mostrar o processo de vocês. Mas o que a gente se sabe, A micropropagação, também algumas vezes chamada de cultura de tecidos de plantas, só é possível graças aos hormônios vegetais, como vocês estão estudando agora. Primeiro a auxina, depois vocês viram a gibberellina, agora talvez vocês estejam vendo a citocinina. Então só é possível fazer com que essa planta desenvolva-se in vitro após ela ter recebido os hormônios necessários para isso. Principalmente, o que basicamente tem no meio de cultura? A gente tem água, macro, micronutrientes, a sacarose, que é a fonte de carboidrato, para a planta fazer a síntese dos seus compostos. Como a in vitro, a sua fotossíntese é bastante prejudicada, essa fonte de carboidrato tem que ser fornecida para a planta, e também os hormônios vegetais. Hoje a gente sabe que algumas espécies até multiplicam, estabelecem, enraizam in vitro sem o uso de hormônios vegetais, mas não é usualmente o que acontece. Geralmente, quando a gente tem por objetivo multiplicar uma planta, geralmente a gente usa sempre a citocinina. Por que a citocinina? Pela sua capacidade de proliferação e de multiplicação celular.
Se por acaso, gente, além dessa parte aérea, além desse uso de citocinina, a gente também pretender usar o que a gente também tem como objetivo enraizar essa planta in vitro, então a gente tem que fazer uso também da auxina. Outra coisa, outro hormônio, né, como eu falei no início, que tem assim, que está junto, envolvido nessa cascata, são as giberelinas, porque as giberelinas também ajudam nesse alongamento celular e por sua vez no alongamento das plantas. Algumas plantas não conseguem crescer e se desenvolver tão bem, então a gente faz a suplementação exógena com giberelina. Depois a gente tem o enraizamento e a aclimatização. A parte de enraizamento, geralmente, como eu disse anteriormente, a gente usa os hormônios, o hormônio das classes das auxinas. Na parte de aclimatização já seria a última etapa, né? Essa etapa é bem dispendiosa de plantas, por quê? Porque a planta está acostumada num ambiente in vitro, né, num frasco, onde ela recebe tudo o que ela precisa para crescer e se desenvolver. Muitas vezes a gente chama que essas raízes que elas possuem ali in vitro são raízes não funcionais ou que não têm tanta capacidade de absorver os nutrientes do meio de cultura. Então, o que acontece? A partir do momento que você tira ela do ambiente in vitro, em que ela está aclimatada a sobreviver naquela condição, onde ela praticamente recebe os nutrientes necessários, ela fica na temperatura ideal, recebendo a luminosidade ideal, e aí daqui um pouco você passa ela para um substrato e aí ela tem que começar a produzir os seus próprios compostos, tem que começar a fazer realmente fotossíntese. E ainda fora isso, às vezes a folha dela também é um pouquinho mais fina, seus cloroplastos não estão tão desenvolvidos, então ela sente muito isso. Então, por causa disso, ela tem a gente perde muitas plantas nessa etapa, na etapa de multiplicação, de aclimatização. Então, geralmente é um processo que a gente faz progressivo, a gente não tira diretamente do ambiente in vitro e passa já para o ambiente externo, se a gente deixa ainda um tempo na sala de crescimento, que eu vou mostrar depois para vocês, para que ela possa ir se aclimatando aos poucos. Depois a gente vai abrindo, geralmente esse processo é feito em bandejas plásticas, e depois a gente vai abrindo aos poucos para que ela aos poucos vá se aclimatando a esse ambiente, até nos levar ela de volta para a casa de vegetação. Então, pessoal, nós vamos vir para a nossa segunda parte da nossa aula prática, onde eu vou mostrar para vocês como é preparado esse meio de cultura. E até agora nós não mostramos ainda a protagonista do nosso estudo, que são as plantas, né, in vitro, como vocês podem ver, como elas são cultivadas. E hoje eu vou tentar abordar o que vai aqui nesse meio de cultura, né? O que faz com que a planta, como vocês possam ver, ela consiga ter aí um sistema radicular, um sistema aéreo, que ela possa crescer e desenvolver-se nessa condição. Então, primeiramente, como eu já falei na etapa anterior, ela precisa de macro e micronutrientes. Então, a gente faz soluções mães e fornece essas quantidades desses nutrientes. Já tem alguns meios previamente formulados, como o caso do meio MS, que é o meio Morashige Skug. A gente tem outros meios também, muitas vezes dependendo da espécie. A gente tem alguns meios que são próprios para plantas arbóreas, como o caso do WPM, o Wood Plant Medium, que é um meio feito para multiplicar plantas lenhosas in vitro. Mas, independente da formulação, ele vai macro e micronutrientes. No caso do meio MS, a gente tem soluções da A até a G, variando em sua concentração e em componentes que fazem parte deste meio. Além dos macros e dos micronutrientes, a gente usa também, como eu falei para vocês, a sacarose como fonte exógena, né, de carbono, para que a planta possa ter os compostos necessários para fazer a síntese dos seus compostos orgânicos e todos os nutrientes que ela precisa, né, para se desenvolver. Então, aqui eu trouxe algumas coisas para vocês verem. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o meio de cultura em tubo de ensaio. Que primeiramente é o que a gente usa para a primeira etapa da micropropagação, que é a parte, né, que envolve o estabelecimento in vitro de plantas. Por que a gente já não sai fazendo num frasquinho desse tamanho? Porque a gente ali, se uma planta
contaminar, se alguma coisa der problema, nós vamos perder uma planta só. Se nós tiver todas as plantas nesse ambiente de uma vez só, se uma contaminar, nós vamos acabar perdendo todo o frasco. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é essa diversidade, até mesmo em relação à vedação, sabe? O próprio Erlenmeyer, sabe, pode ser vedado tanto com algodão como com papel alumínio. Às vezes, algumas espécies crescem e se desenvolvem melhor em frascos menores, às vezes não necessariamente num frasco maior, ela vai crescer e se desenvolver. Também as vedações dos frascos menores também variam, de acordo com a planta e com o objetivo que se deseja. Após, a gente colocar os macros e micronutrientes em becker, juntamente com a água, e acrescentar a sacarose, uma das coisas que é bem importante, que tem bastante a ver com a nossa aula de hoje, é a suplementação exógena de hormônios vegetais. Então a gente precisa ver, primeiramente, qual que é o objetivo, desse trabalho. Primeiro, só estabelecer, às vezes a parte do estabelecimento não vai muito fontes exógenas de hormônios vegetais, mas é na parte de multiplicação e enraizamento, como eu expliquei. Na multiplicação, geralmente é feito usada a citocinina, e no enraizamento, geralmente, a auxina. Sendo que tem uma outra coisa, um outro tipo de resposta que as plantas podem nos dar também, que é o calo, o processo de calogênese. E isso é muitas vezes alcançado quando são usadas concentrações iguais, tanto de citocinina de auxina. Geralmente a gente alcança, tem como resposta morfogênica os calos, que é uma massa desdiferenciada, uma massa celular de tecidos desdiferenciados, que teoricamente tem a capacidade também para produzir a parte aérea e o sistema radicular. Após que a gente faz isso, então, coloca os macro e micronutrientes no meio de cultura. Depois a gente pega e coloca os hormônios exógenos de acordo com o nosso objetivo do trabalho, o que tu quer com aquele trabalho. Depois você acrescenta a sacarose, que já tem uma concentração que é estipulada, que é 30 gramas por litro, que é colocado nesse meio de cultura. Você mede o pH, você leva até o micro-ondas, você faz parte do agar, porque como vocês podem ver, ele tem uma consistência semissólido, ele não está numa consistência líquida. O nome do reagente que faz com que chegue a essa consistência, ele é chamado de agar. Então, assim que é usado o agar, ele toma essa consistência. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, além desse preparo, desse meio nutritivo, para que a planta cresça e se desenvolva, a gente também precisa medir o pH dessa solução, porque todas as plantas têm um pH ideal para absorver esses nutrientes. Mas fora isso tudo que eu falei anteriormente, é muito importante o processo de autoclavagem. Aqui eu costumo brincar que a cultura de tecidos é um pouquinho de trabalho antes, tem trabalho durante, que é a etapa prática que nós vamos fazer depois, e depois. Por quê? Porque mais que a contaminação na cultura de tecidos, a contaminação por fungos e bactérias, seja indesejada, muitas vezes ela acontece. Então, o que a gente tem que fazer se por acaso venha contaminar uma planta? A gente leva para o processo de autoclavagem, de autoclava por 40 minutos, na tentativa de fazer com que esses micro-organismos morram e esse frasco esteja pronto para ser lavado novamente. Em relação à etapa anterior a isso, depois que a gente fez o meio de cultura, depois que a gente mediu o pH, depois que a gente colocou o agar, depois que a gente levou para o micro-ondas, a gente também leva para a autoclavagem. Esse meio de cultura fica 20 minutos na autoclave. Então, após esses 120 minutos, é que daí essa meio de cultura está pronta para usar. Aí que a gente leva para a sala de inoculação, que eu vou mostrar para vocês posteriormente, onde nós vamos realmente fazer a aula prática, onde nós vamos ter a possibilidade de seccionar os explantes. E vocês vão ver como que é essa sala, como que é esse ambiente, onde é feito, onde rotineiramente vocês vinham presencialmente, e acompanhavam, faziam essas práticas e muitas vezes gostavam, se identificavam com a própria micropropagação e a cultura de plantas. Então, de um modo geral era isso, A gente já preparou esse meio de cultura, tá prontinho, daqui a pouquinho a gente vai direto para a aula prática. Aqui eu só para mostrar para vocês, eu trouxe duas espécies medicinais, A gente tem o quitoco e tem a Altermanthera hirtula aqui também. Eu trouxe essa daqui, que é a Altermanthera maritima, que vai ser a que nós vamos fazer a nossa aula prática de hoje.
E eu tenho também um porta-enxerto de ameixeira, que também é uma linha de pesquisa de um dos nossos professores aqui do programa, porque a cultura de tecidos permite, né, não só multiplicar plantas medicinais, mas todo tipo de planta, né? E a própria porta-enxerto de ameixeira, né, essas espécies do gênero Prunus, tem todo um apelo para essa multiplicação in vitro, né, para a gente ter genótipos iguais, porque isso é uma vantagem da micropropagação, né? O fato de você micropropagar uma planta, você tem a mesma carga genética, né? Você tem clones da planta mãe, ou seja, todas elas, as próximas plantas que forem multiplicadas a partir dessa, terão a mesma carga genética. Então, por enquanto era isso, nos vemos na próxima etapa. Então, pessoal, nós vamos dar início à nossa aula prática de micropropagação de plantas. Como vocês podem ver, nós estamos aqui na salinha, né, onde a gente faz a inoculação, a repicagem, muitas vezes o estabelecimento de plantas in vitro. Como vocês podem ver, nós temos as câmaras de fluxo laminar, onde algumas delas são compostas, né, da lâmpada germicida também, que ajuda nesse processo, né, de desinfecção dos explantes. Porque uma das coisas que é o inimigo da cultura de tecidos e por sua vez da micropropagação é o processo de contaminação, né? Como vocês estão vendo, né? Não é só por causa da pandemia que eu estou de máscara aqui no laboratório, nosso dia a dia, a máscara é nosso aliado, a touca, a roupinha toda branca, o próprio Crocs também. São paramentos, né, obrigatórios para nós poder ter todo esse cuidado com a asepsia e acabar não contaminando essas plantas, que muitas vezes são genótipos únicos cultivares, né, que há muito tempo estão sendo mantidas no laboratório, e muitas vezes são nossos trabalhos, né, nossos trabalhos de iniciação científica, são muitas dissertações e teses aqui do laboratório. Acredito que a micropropagação é uma das técnicas, né, que mais vocês vão conseguir, que ela só se permite utilizar ela por causa dos hormônios de crescimento, né, como vocês estão vendo no decorrer das aulas. Tanto a auxina, a citocinina, a giberelina, são hormônios que são amplamente utilizados, como eu expliquei anteriormente para vocês ali na parte teórica. Então, dando início bem à parte prática, aqui a espécie escolhida que nós vamos fazer, né, o processo de multiplicação, ou seja, de micropropagação, é a espécie Alternanthera marítima. Ela é do gênero Alternanthera, é uma espécie medicinal e até tem uma aluna de mestrado trabalhando com ela, que desenvolvendo parte da sua dissertação de mestrado com ela. Então, o primeiro passo aqui é colocar, né, a lâmina no bisturi, para que a gente possa, né, ter uma ferramenta para fazer a repicagem dos explantes. A gente sempre tem que ter bastante cuidado nesse processo. Como eu falei anteriormente, esse material aqui já foi previamente autoclavado. Mesmo assim, a gente costuma dar uma flambada no material. A gente procura fazer isso em torno de 3 vezes para o material ter certeza que alguma possível agente contaminante, alguma coisa aqui seja exterminado, visando manter as condições assépticas dessas plantas, né? Vou mais uma vez autoclavar essas pinças para a gente realmente começar e dar início, né, ao nosso processo mesmo de multiplicação. Como eu já expliquei para vocês anteriormente, né, aqui está o meio de cultura, já expliquei ali o que compõe o meio de cultura, como é que ele é feito, que ele já foi autoclavado, e mais uma vez aqui a espécie em estudo, né, que é a Alternanthera marítima. Agora nós vamos pegar e vamos abrir mais uma vez, colocar um álcool aqui. Vamos abrir a placa de vidro, né, que serve como base para o seccionamento dos explantes, né, em cima delas, que nós vamos isolar, né, o nosso segmento nodal, que é aquela parte, né, da planta que tem alto conteúdo meristemático e tem a maior probabilidade de responder a esses hormônios, né, que nós colocamos nela, a auxina, que nem nós estudamos ali anteriormente, a citocinina, ou até mesmo a giberelina, quando o objetivo é o alongamento desses explantes. Então, a gente já tem aqui, já está tudo, o nosso material, né, de repicagem, de seccionamento e base, as pinças e o próprio bisturi, além de ser autoclavado, já foi flambado também.
Então agora a gente já pode dar início, né, ao nosso processo de repicagem. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir, né, o frasco. Nós vamos selecionar, elas já fazem 30 dias que estão nesse meio de cultivo. É a época ideal para fazer a repicagem, né, a micropropagação, a multiplicação, né, dessa planta. Toda vez que tu tem contato com a planta, você leva novamente ao álcool, dá uma flambada e usa. Eu costumo pensar que toda vez que ela volta para a base, ela volta para a base limpinha. Aí eu já faço o processo de flambagem antes. Aqui ainda ficou um pouquinho aderida ao meio, olha que bonito, o sistema radicular dela, ó. Mas agora, para o processo de multiplicação, a gente retira ele, tá? O que eu faço? Geralmente eu pego e uso e vou descartando aqui embaixo o que sobra de resíduo de folha, de alguma coisa, porque uma das coisas que a gente faz também é tirar o excesso de folha, sabe? O que a gente faz? Geralmente a gente isola o segmento nodal dela, ó. A gente faz um corte aqui. A gente tem mais ou menos assim em mente que cada segmento, que também é chamado de explante, o ideal seria ter em torno de 2 centímetros. Só que o que a gente sabe? Que esse comportamento entre a distância de um segmento nodal e outro, ele não obedece um padrão. Como vocês podem ver, ele pode estar tanto mais próximo quanto mais longo. Então, a gente geralmente isola um segmento nodal e dá o tamanho de mais ou menos 2 centímetros. E é esse daqui o nosso explante. Uma outra coisa que a gente faz é diminuir um pouco a área foliar. Geralmente a gente pode dar um corte, seccionar. Isso tudo é com o objetivo de levar o mínimo de contaminação possível para o próximo frasco. Por quê? Porque teoricamente essa planta tem condições de responder e voltar a crescer e se desenvolver desde que nesse meio de cultura tenha a citocinina, que é como vocês estudaram anteriormente, que é o hormônio responsável pela proliferação celular. Agora a gente dá uma flambada também aqui na boca do frasco. Eu vou pegar e vou flambar novamente aqui a minha pinça. Vou usar essa daqui que eu já está limpinha, que eu já tinha flambado anteriormente. E vou inocular esse explante. Geralmente você inclina ele meio inclinado, inocula ele um pouco inclinado para aumentar a sua área de contato com o meio de cultura. Geralmente a gente coloca uns 4 explantes, ó, já isolei 2, fechei. Geralmente a gente coloca 4 explantes em cada meio de cultura, mas isso depende muito do objetivo, se é algum experimento, se é só para manter, né, que é o nosso caso que a gente está fazendo aqui, a gente está mantendo essa espécie, né, no nosso banco ali de plantas medicinais. Como eu falei para vocês, a Alternanthera maritima é uma planta medicinal de interesse que produz propriedades, né, importantes para a saúde humana. Então, vou inocular os outros 2 explantes aqui. Vou tirar, como eu já falei, o excesso também, né, de folhas. Aqui a gente geralmente pode tirar essa parte, porque o próprio meio de cultura vai conter, né, não os nutrientes, os macros, micronutrientes, e com a suplementação exógena dos hormônios vegetais, ela vai vir a crescer e se desenvolver, tanto a parte aérea como a parte radicular. Então, ela vai ter as condições necessárias, né, para desenvolver a sua morfogênese. E num período de 30 dias, espera-se que a partir dessa nós consigamos ter essas plantas nesse tamanho. Como vocês podem ver, elas não respondem de maneira homogênea. Umas crescem mais, outras crescem menos. Mas o que a gente tem de certeza aqui? Que estas plantas são clones desta planta aqui. E isso nos possibilita e abre a possibilidade de fazer diversos experimentos, porque a gente não tem a variação que é relacionada ao genótipo ou ao cultivar, a gente não tem variabilidade genética. Então, apesar de ter essa divergência na morfologia, de ser dada a mesma condição para todos, as plantas têm fatores intrínsecos que permitem que ela se desenvolva de maneira diferente, mas que possuem a mesma carga genética, que sejam clones da planta inicial.